Graça e paz, irmãos. Nós meditamos a palavra de Deus buscando respostas existenciais para a nossa vida. Muitas vezes, algumas enfermidades são de origem física, outras de origem emocional e existem doenças de origem espiritual. Eu quero compartilhar um texto nesse dia que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 14, que diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que aqui discuteis? O que estão discutindo entre vocês? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelisse, e eles não puderam. Aqui nesse texto do Evangelho de Marcos, Jesus, nos versículos anteriores, Jesus estava no monte, juntamente com Pedro, Tiago e João, e no monte acontece a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava no monte, juntamente com Pedro, Tiago e João, e os demais discípulos estavam ao pé da montanha. E há algo interessante nesse texto, que um pai traz o seu filho, e o texto vai dizer que desde a infância, esse espírito de enfermidade, esse espírito mudo e surdo, a palavra é muito clara dizer isso, espírito mudo e surdo, apoderou do menino, tomou conta dessa criança. E os discípulos não puderam expelir o demônio, não puderam expelir esse espírito imundo que estava nessa criança. Mas o texto vai dizer ainda no versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, porque o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crer. Uma chave espiritual que Jesus está nos dando. É preciso crer no poder, é preciso crer no nome de Jesus. É preciso crer que Ele pode curar, é preciso crer que Ele pode libertar, restaurar, abrir portas nas nossas vidas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele quer abrir portas na sua vida, Ele quer destravar a sua vida emocional, Ele quer te libertar de laços malignos, Ele quer te conduzir a uma nova história, um novo momento. Jesus Cristo quer caminhar contigo. Jesus Cristo, Ele é o próprio caminho. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo nos chamou para a liberdade dos filhos de Deus. E o pai respondeu, imediatamente, ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Mestre, por que não podemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Algo que a gente aprende com esse texto de Marcos. Primeiro, tudo é possível a Jesus. Tudo é possível a Jesus. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E, curiosamente, o que ativa o sobrenatural de Deus é a nossa fé. Ninguém pode chegar à presença de Deus sem crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E não é possível chegar a Deus sem fé. Então a fé é a chave do sobrenatural. E os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, não conseguiram.
ordenar aquele espírito imundo que sai do corpo daquela criança, daquele jovem, que acompanha aquela criança desde eternidade até agora, certamente é uma vida adulta. E Jesus diz que essa casta só sai com oração e jejum. Alguns interpretam que sem oração e jejum não vai acontecer a libertação, não vai conseguir colocar ordem no mundo espiritual, na vida das pessoas. Sem oração e jejum, que são normas, que são princípios bíblicos, princípios espirituais para fortalecer a nossa vida espiritual, para nós crescermos espiritualmente. Sem oração e jejum, não existe poder de Deus na nossa vida, porque a oração e já os princípios espirituais, as ferramentas espirituais que Deus nos deu para expelir demônios, para caminhar a caminhada existencial e espiritual que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes as coisas não andam na vida de muitas pessoas porque está faltando oração e jejum. E essa casta de demônio a qual Jesus expeliu, um espírito mudo e surdo. Essa casta de demônios, não é que ela é poderosa, porque o poderoso é o nome de Jesus, mas as pessoas que estavam ali, esses discípulos que estavam ao pé da montanha, esperando Jesus na transfiguração, eles não sabiam que Jesus havia experimentado esse sobrenatural que é a transfiguração. O que faltava a eles? Faltava fé. A oração e jejum é o start, é a chave que nos dá força para expelirmos demônios. Marcos vai dizer que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É o nome de Jesus, mediante a fé. Nós encontramos também em Atos alguns homens que tentaram expulsar um demônio. E o demônio disse: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Pedro, mas e vocês quem são? E a palavra de Deus vai dizer que essa pessoa endemoniada, ele foi para cima desses jovens e a palavra diz que esse demônio bateu tanto nesses jovens que eles saíram seminus, praticamente nus, com a roupa rasgada, né? Correndo. Então o que nos falta é fé. Oração e jejum são poderes sobrenaturais, são forças sobrenaturais que Deus nos dá para repreender o mal, repreender setas malignas, repreender maldições, repreender dardos, repreender laços do passarinheiro. Sem oração e jejum, a igreja não cresce. A palavra que é anunciada não vem com autoridade, não vem com poder. É apenas discurso, é apenas leitura, é apenas uma breve reflexão. Uma palavra para atingir o coração do povo de Deus. Tem que ser uma palavra encharcada em oração e jejum. Tem que ser uma palavra que vem com poder, com graça, com renovo. A igreja precisa de oração e jejum. Nós precisamos de oração e jejum para crescermos espiritualmente, para sermos pessoas maduras na fé, para não sermos aquilo que Paulo diz, né? Como se fossem pessoas que ainda precisam do leite, como se fossem crianças, mas não conseguem o alimento sólido. Então aquelas pessoas são maduras na fé, estão no nível espiritual, que já podem buscar uma profundidade com Deus através da oração e do jejum. O estado de meninice espiritual. Muitas vezes, esse espírito de meninice espiritual, ele faz com que aquela pessoa que é fraca na fé não ore, não jejue, não busque a Deus, não lê a palavra. E aquelas pessoas que são maduras na fé são aquelas que aprenderam a orar, ler a palavra e jejuar. Se quebrantar na presença de Deus, buscar mais de Deus. Sair do trivial, do arroz com feijão. Quando nós ouvimos uma pregação e que ela não é profunda, e que ela não nos leva para águas mais profundas, ela é muito superficial. E muitas vezes, para o crente maduro, para o homem maduro na fé, para a mulher madura na fé, a oração, jejum e palavra é o que nos fortalece dia após dia. E muitas vezes, as lutas que muitas pessoas têm travado no seu dia a dia, não
logram vitória, não logram êxito, porque não são pessoas que vivem em oração e jejum. Há pessoas que muitas vezes precisam do remédio espiritual que vem do Senhor, precisam do bálsamo do Senhor para fortalecer a sua vida espiritual, para fortalecer a sua vida emocional. E nós cremos pela palavra de Deus que muitos demônios são expelidos com oração e jejum, porque aquela pessoa que espera em nome de Jesus, ela crê no poder do nome de Jesus. É ela que está fortalecida. Então, certamente, esses discípulos de Jesus não expeliram esse espírito imundo, porque a fé deles ainda era claudicante, era cambaleante, era fraca. Não foi suficiente para expulsar o demônio. Mas que na sua vida você possa buscar mais de Deus através da palavra, através da oração, através do jejum. Oração e jejum é poder de Deus para a sua vida, para que você cresça espiritualmente, se torne um homem ou uma mulher madura na fé. Eu quero orar pela tua vida, orar com você e orar por você, para que você se torne cada dia mais uma pessoa madura na fé e cresça espiritualmente. E leia a palavra de Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum. Tenha o hábito de jejuar, pelo menos de tempos em tempos, para que você busque mais de Deus para a sua vida. Eu quero orar abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando os seus sonhos e os seus projetos. Pai Santo, no nome de Jesus, nos ensina, Senhor, dia após dia, a buscar mais de Ti, através da leitura da palavra, através da oração e do jejum. Nós repreendemos, meu Deus, todo dardo inflamado, todo laço do passarinheiro, toda hoste maligna, Senhor. Repreendemos, Pai, a insônia, a depressão, a ansiedade. Repreendemos, meu Deus, a sedução maligna que ronda, meu Deus, o coração, Senhor, daquele que está fraco na fé. Opera, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas na vida do Teu povo. Sustenta a Tua serva, Senhor. Revela os Teus projetos. Revela os Teus desígnios, Senhor. Sustenta, Senhor. Ó Pai Santo, que através da oração e do jejum, o Teu povo possa experimentar o sobrenatural do Senhor. Portas sejam abertas, portas de emprego, Senhor, cura, livramento. Ó Deus Santo, que a Tua igreja seja avivada, renovada em fé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Meu amado irmão, Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, a sua família. Eu desejo a você sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida. E que Deus conceda os desejos do seu coração. Eu quero te convidar a ser um parceiro desse canal. Que você possa se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e levar essa palavra, a palavra de Deus, possa alcançar mais vidas, para edificar, renovar e trazer salvação. Porque a palavra de Deus salva, liberta e transforma. A palavra de Deus, ela é a verdade que o mundo precisa se alimentar e ouvir para ter uma vida transformada. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.